Oi, turminha! Bom, agora vamos para nossa aula de arte. Pega a sua apostila, volume 3, essa daqui, ó, lá na página 3. Uma rádio inventada. Então, vocês aprenderão muito sobre a questão do rádio, tá? Neste capítulo, você vai explorar o mundo do rádio, conhecer mais sobre o uso da voz e dos efeitos sonoros, produzindo histórias e programas com a turma. Antes de iniciar, coloquem a data em cima, ó, 10/8. Então, agora vocês aprenderão, né? Discutiremos algumas coisas relacionadas da rádio, né? Quem aí gosta de escutar rádio? Tem costume de escutar rádio? Sabemos que a rádio, ela tem a função de quê? De informar, né? Ela passa notícias, narra, né, alguns acontecimentos, passa jogos de futebol, tem a narração, né? De tudo que vai acontecendo, vai narrando, passa músicas, né? Tem vários programas nas rádios, tá? Não sei se você tem o costume de escutar. Aqui em Preso Rio tem várias rádios, né? FM, Corumbá, entre outras que a tia Vanessa, Legal, várias outras que a tia Vanessa não recordo o nome, mas são muitas, tá? Agora virem para a página 4. Diga aí, essa aqui, ó, tem a menininha com um rádio, com som. Você costuma ouvir rádio? O que você mais gosta de ouvir? Existem algumas estações de rádio que você acompanha? Estação é essa, igual Legal FM, Corumbá FM. Se pudesse criar uma rádio voltada apenas para as crianças da sua idade, como que ela seria? O que ela teria de diferente? Imagine que você fosse montar uma rádio. O que vocês abordariam lá? Contariam histórias, músicas voltadas para a idade de vocês, ou teriam um programa específico de contação, de história, sobre o que? Jogos online que vocês costumam jogar, sobre o que vocês falariam nessa rádio. Já parou para pensar isso? Então lá embaixo, ó, agora vocês vão aqui, ó. O rádio é um equipamento muito importante na vida da sociedade. Sua invenção foi resultado de pesquisas para desenvolver uma tecnologia que permitisse a transmissão de sons à distância, sem o uso de fios. Sublinha tudo isso. Antes do surgimento da internet e da televisão, o rádio era um meio de comunicação que, junto ao jornal, trazia para as pessoas as notícias e informações e proporcionava divertimento. Por meio dele, muitas pessoas têm acesso às produções culturais e desfrutam da música como entretenimento. Sublinhas também. Quando não tinha televisão, existia o rádio e existiam as novelas, né? E passava essa novela, né? Era novela falada nos rádios. As pessoas se reuniam, sentavam ali em volta do rádio e escutavam a programação. Então, isso tudo foi antes do surgimento da internet, com essas inúmeras facilidades. Então, só ficava sabendo das coisas escutando, né? Não via. Notícias, rádios, notícias, jornais, novelas, música, tudo era passado através do rádio, né? Então, sublinhar esses dois parágrafos. Tem o RA, depois a tia Vanessa vai fazer a filmagem do RA e envia para vocês. Bom, vira na página 5. Essa daqui, ó. Imaginação e emoção. O rádio é um meio de comunicação poderoso, especialmente porque estimula a nossa imaginação. Afinal, ele não oferece imagens prontas, como a televisão e o cinema. A partir dos sons e vozes transmitidos, cada pessoa cria uma imagem diferente em sua mente sobre o que está acontecendo. Muitas vezes essas imagens criadas podem ser mais interessantes até do que a própria realidade, em função da emoção envolvida. Sublinha tudo isso. Por que o rádio ele mexe com a imaginação? Por exemplo, eu e vocês podem ao mesmo tempo estar escutando a mesma programação. Vamos imaginar uma novela.
Uma novela não, uma notícia. Eu vou imaginar todo o cenário, todo o local de uma forma. Eu tenho certeza que você vai imaginar diferente. Algumas coisas podem até ser parecidas, mas a imaginação minha vai ser diferente da sua. Então, rádio, por isso que ela mexe com a imaginação. Uma partida de futebol, tá lá narrando e falando que pegou a bola, chutou. Eu vou criar uma emoção naquilo ali. Então, na minha cabeça, eu vou criar toda aquela cena. E você vai criar de uma forma diferente. Então, por isso que mexe com a emoção e com a imaginação. Porque eu vou imaginar aquele cenário. Eu vou imaginar aquele local, né? Os detalhes, quem cria sou eu na minha imaginação. Né? O locutor, que é quem vai estar narrando, falando, ele vai falando. Como é falado, não é mostrado com imagem, ele vai mais ainda dar detalhes sobre aquela narrativa, sobre aquela narração ali do momento, tá? E aí, quem vai ficar responsável por imaginar sou eu, né? Quando fala, é igual quando você lê uma história. Você vai lendo e na sua cabeça você vai imaginando todo aquele cenário. Comigo acontece isso, tá? Então, por isso que mexe com a emoção e com a imaginação. Então, sublinha todo esse parágrafo aqui, ó, primeiro. Agora, não sublinha não, espera. Considere a seguinte situação. Um jogo empatado de 0-0. Entre dois times medianos. Um jogador chuta fraco em direção ao gol. E o goleiro faz uma defesa fácil. Quem assistir a esse jogo pela televisão verá um lance normal. Entretanto, um locutor de rádio empolgado, por meio da emoção e da criatividade, pode narrar essa mesma jogada assim. 37 minutos do segundo tempo. Prepare o seu coração. Olha o ponta esquerda, Juninho, sempre valente em velocidade. Vem descendo pela grande área. Vem com tudo, Juninho. Dribla Fabinho e prepara o chute. Chuta. Salva o goleirão. Edu. Mais um lance perigoso do time rubro-negro, que preparou na muralha do gigante arqueiro aliverde. A tia Vanessa não é locutora, então por isso que não fica com tanta emoção. O locutor, ele coloca emoção. Então, se você está escutando uma narração dessa, você fica que dá vontade de ir lá e fazer, chutar, né, o gol. Agora, quando você está simplesmente vendo, a sua imaginação não vai tão longe assim, porque tá nítido ali para você, já tá pronto. Agora, quando é só falado que você está escutando, a sua mente que vai ficar responsável por imaginar todo esse cenário que a pessoa é igual quando uma pessoa conta uma história para você. Sua mente vai imaginar todo aquele cenário. Você não estava lá, mas a sua mente vai criar tudinho. E isso acontece com o rádio, né? Antes, quando não tinha televisão e tinha o rádio que narrava esses jogos, né, de futebol, eu lembro que um tio meu, ele ficava com o radinho grudado assim no ouvido, não podia fazer barulho nem nada, porque ele queria escutar, e ele levantava, ele pulava, ele gritava, então na cabeça dele ele imaginava tudo aquilo ali, como se ele estivesse lá junto assistindo no estádio aquele jogo, tá? Então por isso que mexe bastante com a emoção. Ó, muitos torcedores de futebol dizem ser mais emocionante ouvir uma partida pelo rádio do que assistir pela televisão. Então, tem pessoas que acham, né? Por que vocês acham que mexe mais com a imaginação, que é mais emocionante você escutar do que você ver? Tem pessoas que preferem ver, tem pessoas que preferem escutar porque acham mais emocionante. Emocionante, eu acredito que quando você está escutando, a sua mente cria. Tem pessoas que preferem ver, tem pessoas que preferem escutar porque acham mais emocionante. Emocionante, eu acredito que quando você está escutando, a sua mente cria, né, da forma como você escuta. Quando você só vê ali, não tem tanta emoção porque você já está vendo, né? Outras pessoas já sentem mais emoção ao ver, né? Então, vibra ali junto com vamos imaginar um jogo. Na hora que o goleiro vai chutar, sente aquela emoção toda como se estivesse lá junto para chutar e fazer um gol.
outras pessoas acham mais emocionante só ouvir. Então vai de pessoa para pessoa. Agora converse com os seus colegas sobre como uma narrativa deve ser para transmitir emoção. Em que outros momentos é importante transmitir a emoção por meio da fala? Bom, aqui foi um exemplo claro. Tem uma narração, se fosse um locutor narrando, teria mais emoção para vocês que estavam escutando. Como a tia Vanessa não é tão boa em narração de jogo assim, talvez não ficou tão interessante. Mas tem pessoas que, igual um locutor de rodeio, locutor, né, que vai fazer a narração de um jogo, eles colocam emoção. Vamos pegar um exemplo, Galvão Bueno. Ele narra como se, né, ele estivesse ali dentro mesmo, se ele estivesse participando. E a gente acaba sentindo aquela emoção junto com ele. Agora, quando uma pessoa não coloca emoção, ela somente fala, aquilo ali não transmite, né, uma emoção pra gente. É como se estivesse lendo, não tem grande emoção. Então, por isso que é importante, quando você for narrar alto, quando você for narrar algo, você colocar a sua emoção. É hora de gritar, falar bem alto, né? Colocar a emoção, o sentimento naquilo que se fala. Porque da forma como você transmite, a pessoa vai ficar mais fácil para imaginar. Não é verdade? E hoje vocês terão isso como uma tarefa de casa. O que vocês terão que fazer lá na tarefa de casa? Você vai pesquisar ou você vai criar uma narrativa para transmissão. O que é uma narrativa para transmissão? Você vai escrever em uma folha pautada uma narrativa, pode ser de um jogo, para os meninos que gostam de jogo. Vocês vão narrar. Só que primeiro vocês deverão escrever. Você vai escrever uma narrativa, né? Uma cena de um jogo. Vamos imaginar que é o final do campeonato, né? Está empatado. Aí foram para os pênaltis porque precisa decidir. Você pode narrar esse final. Ou você pode pegar um outro acontecimento, um final de um filme, né? Vai fazer uma narrativa. Primeiro você vai escrever nessa folha pautada. Pode pesquisar, não tem problema, tá? Ou criar a sua. Você vai escrever numa folha pautada essa narração. Como se fosse isso daqui, ó. Tá? Que não é para copiar da apostila. Aqui é uma narração, uma narrativa. Ele está narrando o final do jogo. Você vai escrever na folha pautada. Folha pautada é aquela que a tia Vanessa já mostrou para vocês. Parece folha de caderno, mas ela vem juntinha uma da outra, tá? Vai colocar dinâmico, Pires do Rio, 10 de agosto de 2020. O título, narração da página 5. Pula 2 linhas e começa a narração. Você vai escrever a sua narração. Pode escrever repetindo, por exemplo, salva, quando tá gritando, quando acontece essa repetição de letras, vocês podem fazer dessa forma. Então é uma narrativa, tá? Você está narrando algo. A verdade é bem essa. Você vai narrar alguma coisa, você vai colocar a sua emoção, só que escrevendo. Entenderam? Eu quero na folha pautada. Vocês não terão que falar. Vocês terão que escrever. E lembre-se sempre, você precisa colocar emoção na hora de escrever. E como que eu coloco a emoção na hora de escrever? Igual esse modelo aqui, ó. Ele colocou por meio da repetição de letras, né? Porque aí quando eu vou ler, eu sei que eu tenho que sair gritando, que eu tenho que repetir mais aquela letrinha, tá bom? Então essa é a tarefa de casa de vocês de hoje. Para que dia, tia Vanessa? Para o dia 17, uma semana, ou seja, para outra segunda-feira, tá? Então você tem uma semana para fazer e enviar a foto para tia Vanessa dessa narrativa. Precisa ser grande, tia Vanessa? Não. Mais ou menos desse tamanho para maior. Menor, 1, 2 linhas? Não. Você vai narrar uma cena, você pode narrar um pedacinho de um jogo, tá? Um pedacinho de um filme, algo assim. Mas não é de 2, 3 linhas, não. No mínimo, 8 linhas, tá bom? Para dia 17, na próxima segunda-feira. Combinado? Então, hoje vamos parar na página 5, tá bom? Aqui. E a tarefa de casa é essa, fazer na folha pautada um modelo de narrativa.
Se você não quer criar a sua, pode pesquisar na internet, tá bom? Então, beijo. Lembre-se que a sua narrativa, você imagina que alguém vai ler, tá bom? Então, escreva bonitinho, bem caprichado. Não é para fazer falando, é escrevendo na folha pautada, tá? Beijo e até mais.